Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para aprender mais do nosso Deus. Tudo bem? Vamos fechar nossos olhinhos, falar com o Papai do Céu, agradecer por tudo que Ele tem feito por nós? Vamos lá, feche os olhinhos, fiquem bem quietinhos. Papai do Céu, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo alimento, obrigado pelos meus brinquedos, pela minha saúde, pela minha família, pela minha igreja. Obrigado por tudo, Senhor. Cuide de nós e nos dê uma aula que possamos aprender mais sobre o Senhor. Podemos entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar um pouquinho? Vamos cantar uma música antes da linda história. Deus está aqui. Cante bem alto essa música. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir. De novo. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Linda a nossa música, né? Então ensina que Deus está sempre conosco, onde quer que a gente esteja, Deus está conosco. É tão certo, tão verdadeiro, que é a mesma coisa que é certeza que você está me ouvindo, Deus está com você. Tanto é certeza quanto Deus, amanhã vai estar um sol lindo, Deus está com você. Deus sempre está cuidando de nós, né, crianças? Vamos para mais uma história. Quem sabe qual história é de hoje? Nossa história hoje tem uma mulher. Qual é o nome desta mulher? Esta mulher usou uma coroa. Ela foi uma rainha. Vocês sabem qual é a mulher que vamos aprender hoje a história? Isso, a história de Esther. Então, hoje a nossa história é sobre Esther. Vamos abrir aqui a história para mim contar para vocês, a minha Bíblia, que a história se encontra-se lá no livro de Esther. Então, Esther tem um capítulo na Bíblia todo
todinho para contar a sua história. Então, a história de Esther se encontra no livro de Esther. Esther significa estrela. Esse é o significado do nome de Esther. Então, Esther era uma moça muito linda, educada, inteligente. E ela não tinha pai e não tinha mãe. Quem criou Esther foi o seu primo, Mordecai. Mordecai criou a Esther, cuidou dela, ensinou o verdadeiro Deus para Esther. Esse era seu primo, que cuidou dela como filha, Mordecai. Eles moravam num reino, onde quem era o rei Xerxes. Um dia, o rei Xerxes estava sem sua rainha e procurava por uma nova rainha. Então ele pediu para os seus oficiais ir até os lugares lá da terra deles, procurar pelas mulheres mais belas que tivessem, pois ele ia escolher qual delas seria a sua rainha. Esther, na época, se candidatou para ser uma das meninas para ser escolhida pelo rei. Então, os oficiais pegaram todas as moças bonitas da terra e levaram para o palácio. Lá, elas ficaram num lugar sendo cuidadas, como se estivessem num spa, num salão de beleza, cuidando delas, para elas ficarem mais belas. Então, fizeram os cabelos, passaram perfumes, faziam as unhas, ficaram mais lindas e belas do que já eram. Deu-se um tempo que elas ficaram lá sendo cuidadas. Chegou o dia do rei Xerxes encontrar e decidir qual seria a sua rainha. Então todas as moças foram à presença do rei, e o rei, quando viu Esther, se apaixonou por Esther e disse: "Esta será a minha rainha." Então, o rei escolheu Esther para ser a sua rainha. Deus ali já tinha um propósito na vida de Esther. Por isso que Deus fez que Esther se tornasse a rainha. Vocês vão ver mais para frente qual foi o motivo de Esther se tornar a rainha neste momento. O rei tinha um homem que trabalhava para ele, um oficial. E esse oficial, ele era o braço direito do rei. Fazia tudo aquilo que o rei pedia e precisava. E o nome dele era Amã. Este era o homem que ajudava o rei. Amã era um homem orgulhoso, metido, tinha o nariz assim empinado, se achava o tal, o poderoso. Esse era Amã. E ele queria que todos que passassem por ele se curvassem para ele, pois ele se achava muito importante. E Mordecai, primo de Esther, não se curvava para Amã, pois Mordecai só se curvava para o seu Deus, o Deus verdadeiro. Então, Amã não gostava nem um pouco de Mordecai. Ele tinha muita raiva de Mordecai. Ele ficava furioso quando olhava para ele. E Mordecai, Amã, ficou muito bravo, foi conversar com o rei. Rei, sabe esses judeus que moram aí na terra sua? Eles são muito perigosos, eles são ruins, eles são muito maus. Precisamos acabar com todos eles. Vamos matar todos eles, terminar com todos. O rei acreditava muito em Amã, falou:
você, quem sabe, já que você disse isso, vamos fazer isso que você está me pedindo. Então, o rei fez a nova lei que todos os judeus seriam mortos. Mas o rei não sabia que Esther era uma judia. Então, Mordecai, quando soube da nova lei que o rei fez, foi logo correndo conversar e contar essa notícia para Esther. Esther, o rei acabou de fazer uma lei onde todos nós seremos mortos. Esther ficou muito nervosa, preocupada. Então pensou um plano, mas esse plano era muito perigoso. Esther não podia ir até a presença do rei sem ser chamada, mesmo sendo a rainha. Esther só podia chegar na presença do rei quando ele chamava por ela. Então Esther falou para o seu povo: vamos orar e jejuar, e eu vou falar com o rei. Então Esther, uma mulher muito corajosa, mesmo correndo risco de vida, ela foi até a presença do rei. Chegando à porta, o rei estendeu o seu cetro, aquele bastão que o rei usa, né, de ouro. Então ele abaixou assim em direção a Esther, e quando o rei faz esse sinal, esse movimento, quer dizer que ele está autorizando a entrada. Então o rei Xerxes abaixou, autorizando a entrada de Esther. E ele disse: pedes, minha rainha, o que você quer? Então Esther falou para o rei: quero convidar o senhor e Amã para um jantar. Sim, nós vamos. Então, depois, o rei e Amã foram a esse jantar com a rainha Esther. Chegando lá, o rei pergunta para ela: o que queres, minha rainha? Ela diz para o rei que Amã quer matar ela. O rei olha assim assustado, pois eu sou uma judia. O rei não sabia que Esther era judia. E o rei ficou muito bravo com Amã, pois ele ia matar Esther também, pois ela era judia. E Amã sabia que Esther era judia. Então, o rei ficou muito bravo e deu um jeito na Amã. Sumiu, ficou bravo e pôs os soldados para prender Amã e sumir com ele. Então, Esther, neste momento, salvou o seu povo judeu da morte, né? Não tinha mais a lei ficou sumida. Sumiu, o rei cancelou a lei. E Mordecai foi eleito o novo ajudante do rei. Essa é a história de Esther. Então, Esther foi uma rainha que Deus colocou para salvar o povo judeu. Então, o propósito da vida de Esther era salvar o seu povo. Deus também tem um propósito em sua vida, você sabia? Mesmo pequenininho, você tem o propósito de anunciar o Evangelho de Deus. Falar aos amiguinhos, a toda a sua família, do amor de Deus. Falar que Ele morreu na cruz por mim e por você. Que Deus nos salvou morrendo na cruz. E no terceiro dia Ele ressuscitou. E em breve voltará nos buscar para irmos para o lindo céu. Então essa é o nosso propósito que Deus tem para nós. Anunciar o seu evangelho, anunciar o seu amor às outras pessoas. Gostaram da história? Essa é a história de Esther, a rainha Esther.
Vamos ouvir uma música da Rainha Esther? Lembre-se, Esther significa estrela. Ela estava brilhando. Ela era camponesa que sonhava em ser princesa e viver em um castelo alto, forte e tão belo. Mas era só uma menina com uma vida tão sofrida, mas que confiava em Deus e seguia os planos seus, mas que confiava em Deus e seguia os planos seus. Sou mais que princesa, sou uma estrela. Deus me chamou para brilhar. Sou mais que princesa, sou uma estrela. Deus me chamou para iluminar. Quando menos percebeu, Esther tornou-se uma rainha. Deus mudou sua vida, escreveu uma história linda. Ela era corajosa, uma mulher de muita oração. Sempre confiava em Deus e seguia os planos seus. Sempre confiava em Deus e seguia os planos seus. Sou mais que princesa, sou uma estrela. Deus me chamou para brilhar. Sou mais que princesa, sou uma estrela. Deus me chamou para iluminar. Sou mais que princesa, sou uma estrela. Deus me chamou para brilhar. Sou mais que princesa, sou uma estrela. Deus me chamou para Então essa foi a história de hoje sobre Esther. E Deus chamou Esther para iluminar aquele palácio. E Deus também chamou você para iluminar a sua casa, a sua família. Deus abençoe sua vida. Vamos fazer a nossa atividade. Pegar lá com a mamãe, com o papai e vamos preencher, pintar, fazer uma atividade bem bonita. Obrigada pela sua presença. Tchau, boa semana!